Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrá-lo que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente Pastor Ival Teodoro da Silva. Nosso desejo sempre é que você seja abençoado através desta programação. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 com o título geral Em Defesa da Fé Cristã. Na aula passada nós pensamos sobre a lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Vale a pena você conferir esse vídeo, tá? No nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Não somente esse vídeo, bem como todas as lições anteriores e tantos outros vídeos aí do ano de 2024, ano de 2023, você encontra no nosso canal e pode usar isso como um recurso de estudo ou de preparação para alguma temática aí de mensagem que você vai fazer. Então, a lição de número 10 foi a passada, hoje nós vamos estudar a lição de número 11. E a lição de número 11, ela tem por título A Salvação Não é Obra Humana. E para comentar essa lição de hoje, nós temos aqui dois amigos, ilustres companheiros que se dispuseram e é uma bênção tê-los aqui. Eu começo saudando o pastor Marcelo. Paz do Senhor, pastor Marcelo. Pastor Evalcínio, nobre companheiro, irmão Davi, privilégio estar aqui com vocês, uma alegria poder gravar mais essa programação. Glória a Deus, que bênção, pastor Marcelo, que é o dirigente da Assembleia de Deus Jardim Brasil e também o coordenador geral da nossa mocidade, Campo de São José dos Pinhais, a UMAD-SJP, né? E também o presbítero Davi, né? O presbítero Davi, teólogo exímio, auxilia ali na função. Somos, né? Auxilia ali ao lado do pastor Jefferson, nosso primeiro secretário na Assembleia de Deus da Vila Iná, não, agora é Iná, né? Paz do Senhor, companheiro Davi. Pastor Evalcínio, pastor Marcelo, é bom estar com vocês, companheiros, e aprender convosco, né? Glória a Deus. E é sempre esse intuito, né? De aprender, né? Porque quando ensinamos, aprendemos. Mas louvo a Deus pela vida de vocês, por estarem conosco, para comentar essa tão riquíssima lição de hoje. A gente vinha trabalhando uma série de lições com conteúdo mais apologético, mais aprofundado. Não que essa não seja, porém a lição de hoje ela vai suavizar um pouco mais o termo, né? Que facilita aí até para a compreensão de alguns. Lição de número 11, a salvação não é obra humana. Convido você também a divulgar, tá? Você pode aí ativar o sininho no seu aparelho, se inscrever e mandar para o maior número de amigos possível para nos ajudar a expandir e alcançar o maior número de pessoas. Eu vou pedir ao pastor Marcelo para fazer a leitura do texto áureo, por favor. Pois não, pastor Evalcínio. O texto áureo nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Muito bem. A verdade prática, presbítero Davi? A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus e não vem das obras humanas. Os objetivos da lição, e são três, o primeiro diz assim: ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus. Segundo objetivo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. Terceiro objetivo, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Acompanhe a leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Após a leitura bíblica, nós vamos entrar no conteúdo, propriamente da nossa lição, nos pontos e subpontos para pensarmos aqui. Então fique ligado e nos ajude compartilhando. Lição de número 11, a salvação não é obra humana. E ela traz na introdutória aqui uma ideia desse contraste espiritual, que foi feito até a leitura bíblica em classe, na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. Foi esse contraste entre a miséria que se encontrava o ser humano e também a restauração, a comunhão que Deus nos deu, através de Cristo Jesus. Então hoje nós vamos pensar, baseado nesse texto de Paulo aos Romanos, sobre essa salvação e entender que não é por méritos próprios, não são meus méritos que vão me condicionar a ser um salvo em Cristo Jesus, e sim eu reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então acompanhe a lição de hoje com muita atenção. Nós vamos trabalhar aí soteriologia, que é a doutrina da salvação, isso é muito importante. E o primeiro ponto, nós vamos pensar na descrição do estado, ou melhor, a salvação sobre a graça de Deus. Primeiro ponto da lição, a salvação sobre a graça de Deus. E pensando nela, nós vamos olhar primeiramente para a descrição do estado espiritual humano, que é os versículos 1 ao 3 de Efésios 2. Eu vou ler os versículos aqui, depois eu vou abrir para os nossos companheiros, e a gente também, para comentarmos esse ponto, que vai falar da descrição desse estado espiritual, E Paulo vai começar dizendo assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, olha a descrição que o apóstolo Paulo traz do estado espiritual do ser humano. E aí, pastor Marcelo, eu começo contigo sobre esse ponto aí. Eu fiz a leitura do texto bíblico e você puder aí nos dar um ponto de vista baseado nesse primeiro subponto. O ser humano, desde os seus primeiros tempos, um primórdio da nossa existência, há uma busca frenética do ser humano em busca de resolver essa questão da vida. É um tema muito caro a nós hoje. Eu creio que nós estamos sofrendo um processo de involução, no que diz respeito ao entendimento acerca da vida. Não é? Pelo menos quando a gente trata desses três temas que são muito difíceis de compreensão, principalmente para os dessa geração, a questão do batismo, a questão da santificação e a questão da salvação também é uma delas. Há uma tentativa, um esforço da parte do ser humano em encontrar a salvação, ou resolver, ou pelo menos resolver a questão da vida. E aí nessa tentativa de resolver a vida, desde sempre fica parecendo que vale tudo para a gente resolver a vida. Nós sabemos que nós, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue, as nossas ações também não são capazes e suficientes, a não ser o nosso esforço por querer e aceitar a salvação já garantida, esta sim. Então, a morte do Cristo, eu creio que é o tema central de toda essa lição, aponta para essa direção. A única maneira de resolvermos essa questão da vida eterna. Houve uma intervenção, nós precisamos nos atentar para ela, e a intervenção é Cristo. Cristo é a pessoa, Cristo é o centro dessa resolução da vida. Glória a Deus, Então, para o estado espiritual caído,
a solução é o Cristo, né? É o Cristo. É o Cristo. Presbítero Davi. Eu ia aproveitar o gancho do pastor aqui. Por favor. Falando sobre essa queda desde o início, né? Teoria da depravação total. Aí eu até ia falar no próximo tópico, mas é interessante colocar agora. O que é? É a degeneração humana total, o afastamento de Deus total através do primeiro casal. Foi necessário, então, né, que Deus, o próprio Deus, intervisse para que ele pudesse dar, né, não a solução seria mais a palavra mais correta, para a redenção humana. Desde a queda de Adão até o sacrifício de Cristo eram sacrifícios que apenas aplacavam a ira, mas a degradação ainda continuava. Apaziguava a ira, mas não retirava a ira de Deus. E só foi concluído, né, a retirada total com o sacrifício expiatório de Jesus. Né? Então, a humanidade que não reconhece ainda Jesus como seu Salvador, ainda está dentro dessa degradação humana. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Né? Então, a nossa esperança está em Cristo. Ele é a nossa salvação, o nosso Cordeiro Pascual. Glória a Deus, né? Que coisa linda. E é muito interessante pensar. A aula passada nós falamos sobre a corrupção do pecado, né? Ele corrompendo o ser humano. E hoje pensando nessa questão da salvação. Essa depravação, e ao longo da história, né? Se a gente der uma olhada rápido, e eu gosto da temática de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, vai falar lá em Gênesis que é da corrupção total, né? Ali retrata muito bem o que isso, exatamente. E aí ali, assim, a gente fala, veio o dilúvio. O dilúvio foi a consequência. Né? A causa do problema foi um afastamento. Né? Eu estava lendo até um teólogo que me foge o nome dele aqui agora, mas ele escreve assim que ali foi um afastamento consciente e progressivo do seu Criador. Ou seja, à medida que eles conscientes iam se afastando, eles iam se achando autossuficientes. Encaixa nessa fala de vocês que o pecado vai fazer isso, não adianta. Né? Quem está em pecado, ele tende a inclinar para as obras da carne, conforme Paulo diz aqui. É interessante olhar para o tópico desse subponto, que o Ezequiel Soares, que é o escritor dessa revista, ele elencou ali embaixo, né? Ele vai dizer, olha quantas situações aqui desse estado espiritual, gente. Olha só, mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, nós estamos falando aqui das ações demoníacas, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da carne, éramos por natureza filhos da ira, é uma triste fotografia da raça humana. Mas que Paulo, ele teve esse flash, né? Lá escrevendo aos Efésios. Né? Então, o estado espiritual era um estado horrível. Ele usa verbos, né? E parte de quem faz ação. Ele usa aqui, andávamos, né? Ele também usa aqui a palavra mortos em ofensas. Então, tudo se refere a nós. Então, o senhor falou muito bem a questão de... Eu gosto muito desse comparação, né, com Gênesis 6. Gênesis 6 é o retrato da humanidade. E nós estamos vivendo, no último final de semana, um retrato muito semelhante, ou pior, que foi que nós vimos nesse carnaval. A degradação, o pecado consciente, sabendo. E a Bíblia diz, não erreis, porque Deus não te deixa escarnecer. Tudo que o homem ceifar, isso também, né? Semear, isso também se fará. Então, Deus trará juízo. O senhor usou muito bem o exemplo. O dilúvio é o quê? A consequência. A arca simboliza, né, Cristo. E a família de Noé somos nós que temos estado dentro da arca. Então, as consequências virão. E serão trágicas. É verdade. Isso é muito forte. Né? Então, pensamos nesse estado. Agora, pastor Marcelo, o subponto 2, ele vai apertar um pouco mais, né? Que ele vai tratar de mortos em ofensas e pecados, né? Que tipo de morte é essa, pastor Marcelo, que Paulo está trazendo aqui aos seus ouvintes da época e traz para nós hoje? Pastor Evalci, creio que essa é a morte morrida, olha só, a palavra não existe, mas em todas as esferas e tentativas. É a morte que nos matou em todas as nossas tentativas. É importante a gente ressaltar que quando Deus entregou aos homens, desde o início,
situações para que eles se submetessem e com isso eles tentassem se verem livres dos seus pecados, Deus não estava com isso entregando uma tentativa da parte dele. Façam isso e aí vamos ver se vocês conseguem ser salvos. Eu quero salvar vocês por meio disso. Deus não tinha nenhuma intenção de salvar toda a humanidade por meio da arca, até porque a arca não cabia a todo mundo. É verdade. Deus nunca teve a intenção de salvar toda a humanidade por meio dos sacrifícios, não haveria animais suficientes para isso. Deus nunca teve interesse de salvar o homem por meio de culto. Não haveria culto tão bom quanto o que ele já não recebe nos céus, capaz de proporcionar. Então, na verdade, quando Deus entrega aos homens algo para que estes o façam, para que eles tentem por meio desse encontrar salvação, é para frustrar toda a nossa expectativa de que por meio das nossas obras a gente possa viver. Então, quanto mais a gente entende isso, menos esforço a gente faz. Por isso, obediência quero e não sacrifício, porque o sacrifício já foi provado. É tanto que lá na parábola de Jesus, quando o filho que havia pedido a herança volta, o pai sacrifica o novilho que estava sendo engordado para ser oferecido lá na festa. Então, quando o filho se arrepende, já não faz mais sentido arrastar aquele novilho, todo aquele trajeto, levar para Jerusalém, sacrificar, aspergir o sangue, já não há mais necessidade disso. O novilho agora pode ser sacrificado. Era para isso que Jesus estava apontando quando ele contou. Isso não é tão simples de compreender, porque, por incrível que pareça, o ser humano ainda ele está nessa busca de encontrar a vida, porque todos nós sabemos que viver se tornou a única alternativa que nós temos de resolver a questão da vida eterna. Então, ou a gente resolve isso agora, olhando para o Cristo, para aquele que é capaz de nos vivificar, porque todos, por meio de tudo que já se tentou na vida, tudo que já experimentou-se para encontrar a solução, para garantir a vida, para estender a vida, falhou. Falhou não porque Deus não planejou bem. Falhou exatamente por isso. É porque Deus apresentou a nós e nos deu a oportunidade para que fizéssemos tudo o que a gente já tinha pretensão de fazer. Então, todo tipo de sacrifício que a humanidade experimentou e vem experimentando, Deus nisso já os testou e já os provou que não é suficiente, não é capaz. Até o Cristo foi dado a nós, até o Cristo foi dado a todos nós a oportunidade de experimentarmos alguma coisa para tentar se salvar. Mas depois do Cristo não mais. Depois do Cristo não há mais outra alternativa. Pastor Evalcir, nós vamos entrar para o segundo tópico e lá nós temos alguns pontos interessantes, porque insistir em algumas ideias para tentar se salvar se torna uma heresia. Então a heresia nasce exatamente desse ambiente, de mesmo tendo a resposta tão clara, ficar nos esforçando para encontrar outro meio. E aí nasce uma heresia. Isso é pecado e é o que nós estamos refutando e que essa lição vem apontar para a gente tratar. Você traz até o Cristo, né? E depois do Cristo, né? Sim. Do seu sacrifício. Acho que é João 19:30, né? Quando Jesus vai dizer, está consumado. Ou seja, está pago, está perfeito, está completo, eu cumpri tudo, né? Então, a partir de Cristo, todos os profetas, tudo que estavam, ele cumpriu. Converge tudo nele, né? Exato. Que daí nós saímos dessa... Estávamos mortos, que é o termo, né? Você usou bem essa palavra, o verbo nos envolve, né? Nos subjuga também, estávamos. Mas agora, Davi, vem a exegese do versículo 8 a 10, que é o terceiro subponto, que é o que nós gostamos de usar, né? A gente cita isso muito, pela graça sois salvos, né? Isso é muito bom. Mas eu vou deixar contigo o comentário desse... Aqui é o segundo ponto, ou o terceiro ponto seria o caso, né? A exegese do versículo 8 a 10. Para nós entendermos, nós temos que entender a exegese do versículo, os versos 1 ao 7.
né? Que Paulo, ele lembra aos Éfesos das suas condições humanas decaídas e da depravação total da raça humana. Eu já falei sobre a depravação total, né? Que é a degradação humana herdada no primeiro casal, a desobediência, que é o pecado original, afetando toda a raça humana em todos os tempos, né? Tornando a humanidade separada de Deus e propensa à maldade e tornando por natureza os filhos da ira. Eu quero pegar esse termo aqui que ele usou, né? Porque me chamou, estava estudando pela manhã, me chamou a atenção essa natureza. No Léxico de Stronger, ele usa a palavra physis, que é a palavra grega, que é natureza. Mas a natureza que ela pode ser dada no nascimento, tá? E tem outros comentaristas que dizem que essa palavra physis pode ser uma natureza herdada com o passar do tempo, de tradição por tradição. Até o pastor comentou alguma coisa assim. Mas eu também reconheço que essa palavra direciona ao nascimento, aquilo que já nasce, né, na madre. É isso que quer dizer. E outros dizem que pode ser herdada com o tempo, né? Até que o comentarista Adam Clarke, ele emprega nesse termo natureza herdada por tradições costumeiras. Uma geração corrompida, educando ensinos corrompidos, a próxima geração corrompida. Então, também, assim, apesar de eu entendo assim, né, e faço essa leitura, que nós herdamos um DNA adâmico pecaminoso, tá? Como também é propensa a nossa natureza a pecar, e com isso nós vamos passando de geração em geração, criando-se gerações corrompidas. Porque a tendência, como diz aqui, é propensa à maldade, à moralidade sexual, à ética. Então, tudo isso foi corrompido. Tá? E Paulo traz essa lembrança para eles. Aí no verso 4 a 7, Paulo também traz à memória as riquíssimas misericórdias do Senhor e as suas consequências em nossa vida. Aí ele muda. Ele vai fazer lembrar agora os Efésios, olha, mas apesar de tudo isso que nós somos vivificados, nós estávamos ficados mortos em ofensas, em condenações, mas as misericórdias, diz aqui, ó, as misericórdias, as riquíssimas misericórdias, pelo seu muito amor com que ele nos amou, o agapô. Um amor sacrificial, um amor consciente, um amor que Deus sabia que estava fazendo, realizando. Tá. Agora, aqui quando se pergunta a José de 8 a 10, diz assim, a humanidade caída não poderia ser autossuficiente em salvar-se. Como na antiga aliança se fazia necessária uma oferta para o sacrifício expiatório, para aplacar a ira de Deus sobre Israel, também a humanidade necessitava de uma oferta para a sua salvação. Claro que nós sabemos que as coisas da antiga aliança, até colocado bem pelo pastor aqui, que se podia ter, pastor, todos os animais, que não adiantava sacrificar, que não ia aplacar a ira de Deus. O culto podia ser o mais excelente, não ia aplacar a ira de Deus. Mas eram as coisas que eram sombras das que viriam. Tá? 8, somos salvos mediante a graça em favor que não merecemos através da fé. Graça, favor e merecido, os irmãos já conhecem muito bem. 9, não são as nossas atitudes, contribuições, nossos conhecimentos teológicos, mas o reconhecimento e dependência de Jesus como único e suficiente Salvador. E no verso 10, Paulo descortina que agora a imagem caída do homem dá lugar a uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. As obras criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, nós no passado era como algo degradável diante de Deus. Mas, como diz aqui, ele mesmo escrevendo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, nós somos uma nova criatura, feita da mesma substância, porque é essa a ideia, né? Uma nova criatura, agora em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Até escrevi aqui, né, para me encerrar. Pois, embora não sejamos salvos pelas nossas boas obras, ainda assim somos salvos para que possamos realizar boas obras para a glória de Deus e o benefício do homem, segundo Adam Clarke. Glória ao nome de Jesus. Então, nenhum esforço humano resolve. Não. É somente Cristo. É suficientemente Ele. E a única coisa que temos que fazer é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Mas basta mais nada. A questão que você citou bem, né? Porque às vezes tem muitos que reconhecem como Salvador, né? Mas não como Senhor de suas vidas, né? Então nós temos que reconhecer Ele como Senhor e Salvador, né? Tem que ser muito... Que é uma prática muito antiga. O homem sempre ele foi devoto de um divino, né? Trazendo para si muitos deuses.
O homem prefere lidar com o divino. Essa ideia de que alguém vai resolver os seus problemas, ela é antiga e ela está hoje presente no nosso meio. É uma prática que precisa, ela está com uma nova roupagem, mas ela Sim. precisa ser tratada também. Né? Essa ânsia, essa busca por um ser que lhe seja divino. E agora Deus é apresentado como um pai. Não é? E isso confunde um pouco a cabeça das pessoas hoje, não é? Que não veem na pessoa do divino o pai. Somente o divino, isso é perigoso. Assim, você me lembrou bem agora, quando o Paulo escreve as cartas aos maus gentios, que a maioria de origem grega, helenística, tinha toda aquela cultura, eles tinham essa ideia, pastor, de um Deus distante, transcendente, acima de tudo. Deus trovejou, Deus irou-se comigo. Né? O fogo consumiu tudo, Deus está destruindo. Deus é a ideia deles, né? Deus está destruindo a nossa sociedade por algum pecado que cometemos. Agora, Paulo vem e apresenta um Deus Pai, um Deus próximo. Isso é lindo, né? Tira essa ideia, né, mística da cultura grega e coloca Jesus agora como o Filho de Deus. Não é um semideus, ele é Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Essa ideia é muito interessante se pensar e aprofundar nela. A gente olhou até para algumas lições pensando Jesus Cristo, né, veio em carne, ou como Filho de Deus, ou como Deus, né? A gente olhou em todas essas esferas e justamente nessa ideia grega, né, daquele Deus fortão, né, que vem para resolver e de repente chega o nosso amado mestre, né? Se alguém te bater aqui, oferece aqui. Se alguém te fazer andar uma distância, ande o dobro. Olha que coisa. Jesus, ele aprofundou de tal forma, ele corrige na raiz o problema, né? Ele não... A lei foi já citada, né, para a gente concluir aqui, ela vinha e cobria, né? Eram sombras apontando para o sacrifício perfeito. Agora vem Cristo e diz, não é assim, agora eu vou ensinar vocês a corrigir tudo isso daí e na sua vivência como homem, que nós devemos segui-lo, né? Ele é modelo. Aqui na terra, ele nos dá o exemplo. E como Deus, nós devemos adorá-lo e segui-lo, e na cruz ele foi perfeito. Olhamos então para a salvação sobre a graça de Deus, e agora nós vamos olhar para as soteriologias inadequadas da antiguidade, e depois nós vamos olhar para os dias de hoje, são os dois próximos pontos, né? E não tem como, eles estão entrelaçados, né? E eu vou agora com você, pastor Marcelo, nós vamos pensar em três correntes aqui mais fortes, mas dentre muitas outras, né? Mas os reencarnacionistas, os galacionistas, gostei desse nome, não tinha nada para isso, mas Ezequias foi top aqui, né? E os gnósticos, né? Os gnosticistas, né? Então, pastor Marcelo, falando nessas doutrinas, nessas soteriologias inadequadas da antiguidade, o reencarnacionismo, meu Deus, me perdoe, gente, reencarnacionismo, não deixo com você. Dá um nó mesmo na língua, né? Pastor Evalci, presbítero irmão Davi, caro ouvinte, nós olhamos para essa ideia, para essa cultura da reencarnação, é exatamente esta mensagem que eles creem. Quem acredita na reencarnação, eles partem do seguinte pressuposto: de quantas vidas ou quantas oportunidades nós precisamos ter para resolver a nossa vida. Então, eles creem que, a grosso modo, que não basta uma vida apenas, não é suficiente, eu preciso viver mais. Então, se eu vivi 80 anos, eu vivi 70 anos, isso é pouco. Eu preciso voltar e começar de novo. E aí eu vou corrigir aquilo que eu fiz errado. O pastor Sérgio foi muito feliz aqui na terça-feira, no culto de ensino, e ele falou sobre essa questão, né, do Lázaro, aquela passagem do Lázaro e o pobre, né, ou Lázaro e o rico, perdão, e o rico dizia, não, me permita voltar lá e eu vou resolver essa questão, resolvo o problema da minha família, resolvo o meu problema. Então ele pensou isso. E na verdade, não, lá não precisa voltar mais, lá tem a minha palavra. Enfim, quantas oportunidades eu preciso para resolver? Enquanto esse conceito, essa ideia dos reencarnacionistas pregam que
é preciso várias vidas para a gente resolver essa questão da salvação, porque à medida que eu vou voltando melhor, vou me corrigindo naquilo que eu não fui tão bem. A Sagrada Escritura nos mostra exatamente o oposto, o contrário. Na verdade, quanto menos eu viver, melhor para mim é. De modo que se... O Davi falou isso. Quem dera eu tivesse sido um abortivo. Quem me dera eu tivesse sido ceifado ainda no momento do meu nascimento. Não é? Então, a gente perde essa ideia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus pegou uma criança e colocou no seu colo, entre todos os discípulos, e disse assim, olha, vocês têm que ser igual a essa criança. Se vocês quiserem entrar no reino dos céus, vocês precisam ser como a criança. E depois ele continua, e aí vem uma palavra dura de Jesus, ele diz assim, ó, ai daquele. Na verdade, esses meninos, eles vão se escandalizar à medida que eles forem crescendo e vivendo. A vida vai fazer isso com eles. Isso ninguém pode impedir, mas ai daquele que perverter o caminho de um desses pequeninos. Então veja, eu costumo dizer sempre, e na grande maioria das vezes quando a gente vai apresentar crianças na igreja, que toda criança nasce crente, toda criança nasce salva. A gente não apresenta uma criança como quem precisa ser salva, a gente apresenta uma criança para empenhar a palavra como igreja, que a gente não vai perverter o caminho dela, ou seja, que a gente não vai desviar ela. É desafiador. Então, na verdade, todo adulto desviado, todo adulto que não serve ao Senhor, ele foi desviado por alguém. E ai desse alguém. Aliás, Jesus diz até que seria melhor que se ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e atirasse no fundo do oceano. Então, de quantas vidas nós precisamos? De uma só. E quanto tempo ela precisa durar? O mínimo possível. O mínimo possível. Mas em contraste que hoje o ser humano quer viver mais e cada vez mais jovem, né? Quer viver mais, cada vez mais jovem, não quer envelhecer, tem medo da morte e quando morre querem voltar. Olha que situação. Quer dizer mais porque tem medo da morte. Exato. Tem medo daquilo que não pode ver. O que será de mim? Né? É isso mesmo. Mas não é assim. Nós temos uma única oportunidade e nós não precisamos ter medo. Então, nós, os cristãos, acreditamos pela palavra de Deus que não importa. Aliás, que bom que a vida foi reduzida. Antes viviam mais, mas em pecado não é tão bom viver assim. Não é? Que bom que foi reduzido os anos, a gente sofre menos e resolve, até porque a nossa vida já está resolvida. Em Cristo, a nossa história está resolvida. Se a gente acordar, Cristo está com a gente. Se a gente não acordar, nós estaremos com Cristo. Então está resolvido. Nós precisamos de uma vida só. Isso é maravilhoso, pastor. Isso é maravilhoso pensar nisso. Então nós não precisamos de várias vidas. Não. Nós temos uma vida e ela é o suficiente para entendermos o processo que vamos partir depois dela, né? E a gente pode viver ela sem medo de se entregar, sem medo, essa cultura que está sendo disseminada e pulverizada, de que é a mesma ideia do Pedro lá, poupe-se a si mesmo, preserve, não se desgaste, não se entregue, não deixe que as pessoas se aproveitem de você. Não, isso é uma cultura diabólica. Na verdade, porque a vida está resolvida por Cristo e eu não preciso de outra para resolver ela, porque ela já está resolvida, é que eu posso me entregar com segurança, eu posso morrer. Até porque agora, assim como disse o nosso Salvador, a nossa vida ninguém tira, nós a entregamos, nós a ofertamos. Então eu penso, pastor Evalcir, que quanto mais nos entregamos, mais nos doamos, mais cedo a gente se esvazia e mais cedo a gente encontra a vida que é eterna, né? E é importante, pastor Marcelo, pensar, você citou na tua fala aí, uma questão de crianças, né? Nós temos que ter e clarear esse entendimento que a fase da inocência, nós nascemos, conforme a tua fala, né? Nós herdamos o pecado originado, é uma teologia que nós temos e nós acreditamos assim, né? Isso é fundamentação da nossa fé, faz parte da nossa declaração de fé. Nós nascemos com essa herança, né? Infelizmente, já nascemos, de certa forma, condenados, né? Sentenciados. Não condenados, não, sentenciados. Mas na inocência de uma criança, sem haver ainda aquele princípio que nós não sabemos quando isso acontece, né? Porque hoje mesmo eu estava com um pastor ali e a filha dele já está indo para quase 30 anos e ela age como uma criança. Ela não desenvolveu.
Então, como eu vou julgar uma pessoa dessa? Ela é inocente de tudo que ela faz. É uma criança. E eu fiquei observando, conheço eles, são meus amigos, e fiquei observando, falei, meu Deus, como que é, né? A divisão disso. E às vezes crianças com 3, 4, 5 anos já têm uma capacidade aí, um desenvolvimento e situações. Então, assim, a fase da inocência, ela não tem condenação. Mas a partir do momento, e Deus sabe desse momento, Exatamente. que a pessoa sai da inocência para aquele período de consciência, que ele tem consciência, ele necessita de um Salvador. E é por isso que nós temos discipulado infantil nas Assembleias de Deus de São José dos Pinhais, bem como em vários do nosso país, porque as nossas crianças precisam de aceitar a Jesus. Nós fazemos apelo para a criança, pastor Marcelo e presbítero Davi. Nossas crianças precisam ter um encontro com o Salvador, prevendo essas coisas, né? Então, pensamos nos reencarnacionistas dessas várias vidas, nós precisamos só de uma, já ficou claro. Presbítero Davi, nós vamos agora voltar um pouco para a lição 2, né? Somos cristãos, lá, os judaizantes, os da Galácia, né? Eu vou deixar contigo esses... Os galacionistas, eu não conhecia esse termo, conheci agora. Aqui acho que o autor ele se inspira em Atos 15, né? Para poder comparar essas soteriologias inadequadas da antiguidade. Esse foi um embate entre Paulo, né? Que surgiu com os judaizantes, que eram os fariseus, da seita dos fariseus, que estavam na Galácia. Não se sabe, né, como eles chegaram lá, esses judaizantes. Alguns falam, até estava estudando, que há uma teoria que Paulo, talvez ele não tinha sido, é uma teoria, eu escuto bem, teoria, que talvez ele não tenha sido, né, o fundador de Éfeso, e sim Pedro, mas é uma teoria. Tá? Eu acredito que foi Paulo. Tá? Por que eu digo que talvez? Porque as cartas de Pedro, né, a primeira carta, fala de toda aquela, que a sua carta devia ser passada por toda a região da Ásia Menor, então eles têm essas ideias assim. Mas é apenas uma teoria, meus irmãos, para conhecimento. Então, a partir dali, Paulo, tão inspirado por Deus, ele escreve a carta aos Gálatas, que é uma defesa da fé, uma defesa contra os judaizantes, né? Surgindo assim o primeiro concílio de Jerusalém, né? Presidido por Tiago. Então, Tiago acha por bem que não poderia impor sobre os Gálatas, né, os novos convertidos, os judeus, os gentios convertidos, coisas que eram para os judeus. Questão da circuncisão, porque os fariseus queriam que convertidos queriam que os gentios fossem circuncidados. Aí Paulo entrou e disse, não, né? Vamos dizer assim, uma linguagem bem contemporânea, cada macaco no seu galho. Vocês ficam com a ideia de judaizantes ainda, né? Tanto que Tiago, ele aceita isso, mas ele aconselha que a igreja de Éfeso, eles apenas se apartem da imoralidade dos ídolos, da carne sufocada, do sangue e da moralidade sexual, né? Que essa era, se nós observarmos assim, de uma forma teológica, são questões mais cruciais para a salvação mesmo, tá? E não tanto hábitos e costumes, tá? Então era esse modo que eles estavam impondo. Paulo vai lá e defende, ele é contrário a essa ideia, tá? Até coloquei 2 pontos porque a carta de Gálatas foi escrita em defesa contra os galacionistas, ou os judaizantes, né, o legalismo judaico. Primeiro, que as obras da lei não podem justificar, porque Abraão foi justificado pela fé muito antes da lei de Moisés foi dada. Então, Abraão, ele é considerado o pai da fé, pois ele não tinha lei. Então, a fé é anterior à lei, conforme Gálatas 3, 6 e 7. Segundo, para terminar aqui, que a maldição da lei sobre a qual todo o pecador vive não é removida, mas pelo sacrifício somente de Cristo, conforme Gálatas 3, 8 e 9, como eu já disse anteriormente aqui. Então, a lei ela não poderia salvar. Se os Gálatas, eles retornassem, alguns retornaram, até Paulo falou sobre isso, né? Ele quis dizer o seguinte, olha, eu fico tão estarrecido como vocês voltaram às velhas fábulas. Ele fala isso, a carta aos Gálatas, né? Mas ele mostra que o sacrifício de Cristo é superior a isso. Que eles vieram ser libertos disso. Porque a lei, por que serviu a lei? A lei serviu por motivo, sim, ela serviu de apoio até Cristo. Né? Ele relata sobre isso em Romanos, ele fala sobre isso, né?
capítulo 5, ele fala sobre a lei também que serviu de tutor, de aio, para condução, para justificar a salvação através da fé. Então, a maldição da lei ela não poderia permanecer, porque ela tinha sido corrompida. O senhor falou sobre isso. Então, a lei ela era boa, mas o homem corrompeu a lei e enfraqueceu a lei. Mas a lei também apontava para Cristo. Interessante, quando falamos de lei, toda lei ela é boa, né? Só que a execução dela que às vezes piora. Então a gente olhou para os reencarnacionistas, para os galacionistas e à frente no próximo ponto, né, a gente vai citar alguma coisa aí relacionada à atualidade, né? Então deixamos para lá, para o próximo, melhor dizendo. E por último, nesse subponto, nesse ponto 2, o subponto 3, os gnósticos, né? Que esse foi um problema desde o princípio ali, o apóstolo João teve que combater muito isso aí, né? Nós vamos ter, inclusive, o próximo trimestre, um trimestre inteiro para trabalhar o Evangelho de João, né? Na ótica joanina, vai ser muito bom pensar nisso. A gente estava dando uma olhada já lá e vai ter algum assunto relacionado a isso, né? João, ele já tinha esse embate lá próximo de 100, um pouco antes de 100, quando ele escreve o Evangelho, quando ele escreve as cartas e o Apocalipse. A gente vai olhar, mas aqui é interessante que na lição ele traz aqui um tal de Mani, né? Mani, do século III ali, que era do maniqueísmo. E a ideia deles vem aqui que o ser humano para ser salvo, precisa de libertar da prisão do mundo e seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é a gnose, né? Olha que situação. Uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Você trouxe na sua fala, nas entrevistas da sua fala, essa ideia desse divino, do místico, né? Essa ideia, e eles caminham por aqui, né? Agora, o que eu achei interessante que a lição traz é que não dá para comparar nada com Deus, colocar nada frente a frente com o nosso Cristo, com Jesus da Bíblia. E aí, exemplo claro aqui é quando ele coloca Marcos 5, 7 a 13, né? Quando ele chega em Gadara, né? Então, ali fica claro a posição em relação ao Senhor com relação às potestades, que é o que Mani e os gnósticos trazem de ideia que você tem que se libertar. Exatamente, você tem que se libertar disso. E outra colocação interessante são os limites que Deus coloca lá em Jó para o diabo, né? Você pode ir até aqui, daqui para frente não. E ele só ia até onde Deus determinou. E eu fiquei vasculhando alguns materiais e eu achei tão lindo que eu encontrei hoje de manhã. Claro, a gente não pode trazer tudo isso aqui, senão você tem que anotar, porque eu não tenho memória para gravar tudo, pastor Marcelo e presbítero ouvintes. Somos dois, então. Não tem, né? Eu observo e admiro alguns, né? No caso do pastor Marcelo, que tem essa memória tão fértil e tão linda, né? Mas eu não consigo. Mas eu estava lendo um pouco sobre Irineu de Leão, que ele, em 140, ali no primeiro século, ele foi um jovem discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João. Então, Irineu de Leão, ele foi um dos combatentes, assim, com ferocidade, no sentido de veemência, de combater essa doutrina herética que eles traziam. Mas eu olhei outros nomes lá que a gente gosta de ler, né, essas coisas que combateram tantas heresias. Eu levanto a mão para o céu por esses homens, como Inácio de Antioquia, que é muito conhecido, Justino Marte, Tertuliano de Cartago. Que história linda de Tertuliano de Cartago. Militão de Sardes, então, assim, são nomes que a gente não está usualmente acostumado com eles. Mas pega um tempinho lá, um conteúdo da história da igreja, e vai olhar para esses homens que combateram heresias, para esses mártires, a gente vai ver tanta riqueza. Pessoas que se devotaram, e aí eu vou pegar a fala, pastor Marcelo, emprestada de novo do pastor Sérgio, do nosso culto de ensino, sim, quando ele diz que pessoas hoje, com muito respeito, é claro, acham que te ensinaram errado, né? 30 anos, 40, 50 anos de fé, servindo a Deus em cima da Bíblia, agora alguém vem e diz que me ensinaram errado, né? Quer dizer, eles estão tentando inventar a roda. Esses homens do passado, eles devotaram sua vida para lutar, para defender a sã doutrina, que é o que nós hoje, com muito zelo, fazemos através desse estudo bíblico. Então, se vocês quiserem comentar algo, fique à vontade, pastor Marcelo. Sim, pastor Evalci, o gnosticismo é uma prática antiga, porém, de forma muito sutil, sorrateira, perdão, ela tem se infiltrado no nosso meio.
Eu sei que é até perigoso a fala, mas primeiro a gente precisa entender que essa ideia do gnóstico é uma ideia que há uma batalha entre dois mundos, que o reino do bem está lutando contra o reino do mal pelo domínio, pelo poder e da terra e dos seres humanos, de tudo que foi criado e também dos seres humanos. Então, a terra e os seres humanos é um objeto de disputa entre dois reinos, o reino do bem e o reino do mal. O gnosticismo traz essa ideia central. Isso desde lá da Pérsia e vem, então, essa ideia de que existem dois reinos lutando, se degladiando entre eles pela posse, pelo poder, pelo domínio da terra e de tudo que foi criado e também do ser humano, ela acontece, certo? Posto assim, parece que isso é algo distante de nós e parece que a gente está falando só lá desse conceito do humano, de onde surgiu, né, essa ideia, mas não é. Hoje, no nosso meio, existe um movimento que eles dizem que são aqueles que fazem um trabalho no sentido de batalha espiritual, campanha espiritual, e põe, isso está muito pulverizado também nesses dias, né, na internet, né, e os nossos irmãos têm acesso a isso, a igreja acessa isso, né, não raro, né, na condição de pastor de igreja, eu sou questionado, pastor, a gente não tinha que fazer um culto aqui de batalha espiritual para a gente, né, guerrear mesmo, porque o inimigo está lá, entra na... Tem crente acredita nisso. O capeta está entrando no meu quarto pelo espelho. O capeta, eu não posso deixar o espelho virado para minha cama porque o diabo vem. Ele está lutando. Ele está morando no meu colchão. Ele está morando em cima do meu forro, da minha casa. Ele entrou lá. Tem isso. Tem isso. Acredito. Né? Tem gente surtando. Tem gente surtando. O diabo entrou lá na minha casa por meio de um presente que minha filha ganhou. Isso acontece? Sim. Sim, mas nós precisamos ter cuidado, porque nessa onda de batalha espiritual há um conceito místico sendo desenvolvido na ideia dos crentes e que eles estão encanados com isso, achando que agora a gente de fato, a gente é um objeto de disputa entre dois reinos. Não, gente, não. Todo o universo, toda a terra, tudo que foi criado, tudo está sob o domínio do nosso Deus. A terra é o estrado dos seus pés. Ele fez do vento seus ministros. Até o próprio diabo trabalha para Deus. Ele não combate, ele não luta contra Deus na disputa de quem é que vai vencer, como se ele estivesse jogando uma queda de braço com Deus para ver quem é que fica com a vitória, quem sai vitorioso dessa. Não, já está declarado, já está decretado, já foi resolvido. Já foi resolvido. Ele já está sentenciado. Já está sentenciado, já está resolvido. Então, não entre nessa, não se encane com essas coisas. Isso é gnosticismo. Acreditar que existem dois mundos lutando e corre o risco do mal ganhar, depender do que... Não é isso. O mal não vence. O mal está destinado a cumprir o seu papel na história. Já está escrito como é que será. Nós temos o livre-arbítrio de escolher de que lado a gente fica, mas não é uma vitória de um ou de outro, é a nossa escolha, é o que nós decidimos. Né? Optamos por Cristo e vencemos e recebemos a vida eterna ou perdição eterna, mas não há queda de braço onde pode ser que um vença o outro. Não, ele está derrotado, está vencido, e essa é uma ideia mística que nós não... Há um texto na Bíblia, você me fez lembrar dele, que é Mateus 16, 18, né? Está muito claro isso daí, né? Quando Jesus disse que vai edificar a sua igreja sobre ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é que as portas do inferno até, mas essas batalhas, você bem citou aí, não vou chover no molhado, da ideia que tudo se movimenta. É claro que o inimigo, ele faz isso às vezes para perturbar. Sim, é real, a gente acredita. Mas uma porta, ela não vai se movimentar. Eu estou olhando para as portas aqui, né, que estão atrás das câmeras, elas estão ali, paradas, são estáticas. Se ela se movimentar, eu corro. É algo estranho, né? Então a ideia de Cristo ali é que quando as resistências das fortalezas do inimigo tentarem impedir, a igreja vai avançar, porque ela já é vencedora.
Então, eu gostei muito, pastor Marcelo, dessa tratativa tua que você traz aí. É muito importante elucidar isso, que não é só, eu creio que por onde você passa, não. Nós estamos com muitos irmãos com dúvidas quanto a esse assunto, sofrendo. Alinhamento planetário, tudo isso está na cabeça dos crentes. Os crentes estão preocupados, o dia que os planetas vão se alinhar, o portal que vai se abrir. O povo está... Esses dias perguntaram para mim que signo que eu era. Isso, Eu cabala, falei, eu sou são do- os crentes cabalistas. Sou de peixe, de Parece Jesus. não. Eu falei, eu sou do signo de cordeiro, né? Das brinquedas, claro, mas a gente tem que ter um entendimento para explicar com claridade, à luz da Sagrada Escritura, que tudo isso são fábulas, falácias que enganam o povo, né? Presbítero Davi, Não, eu ia falar, o pastor já falou tudo, não precisa. Mas só para agregar os irmãos que estão nos assistindo, né? O senhor falou sobre os pais da igreja. Né? Eu recomendo 2 livros, né? O primeiro é Os Catatumbas de Roma, de John Stott, ótimo. e A Era dos Mártires, de Justin Gonzalez. Então, os irmãos puderem adquirir, lerem, ali vai falar, ali você lê e chora ao mesmo tempo. Heróis da Fé também é bom. Heróis da Fé, é melhor, Heróis da Fé de Orlando Boyer também. É bom. 3, então. Vai, Então, 3. repete aí, por favor. Então, vamos lá. De Justin Gonzalez, A Era dos Mártires, As Catatumbas de Roma, de John Stott, e o clássico, né? Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Esse é um clássico, né? Então pensamos nessas soteriologias inadequadas da antiguidade, agora nós vamos para as soteriologias inadequadas de hoje, da atualidade, embora já dado alguns spoilers aí, porém precisamos pensar, eu vou contigo, presbítero Davi, que nós vamos pensar aí em 3 propriamente aqui, que é islamismo, testemunho de Jeová e mormonismo, né? Começo contigo sobre o islamismo. Talvez os irmãos alguns irmãos que estão nos assistindo não conhecem a história do Islã, né? Que a religião é uma religião monoteísta, é a segunda maior religião do mundo, né? Só perdendo para o cristianismo. Ela é fundada por Maomé nos meados do 5º ou do 6º século, se não me recordo a memória. Ele era um mercador que estava em uma caverna e ele teve uma suposta visão, como diz alguns, né? Que o anjo Gabriel chega para ele e diz a ele todo o Alcorão, todas as leis muçulmanas. Tá? A religião do Islã, quem é adepto é o muçulmano, tá? A maioria de países árabes, e ele tem invadido, né, a África e tomado conta de quase toda a população em questão de religião, seja por convencimento, que não é por tanto, e sim mais por força e violência. Tá? Irmãos, aqui eu vou usar aqui a própria lição para falar sobre isso, que está muito esclarecedora. E eu quero dizer que eu estava lendo o Alcorão hoje. Eu estava lendo o Alcorão. E não é verso, é sula, né? O Alcorão são sura. E eu quero ler aqui até um recomendado pela própria lição, que é a sula 13, 22, que diz assim, ó, e os que perseveram no anelo de contemplar o rosto do seu Senhor, isto é Alá, não Deus, tá? Observem a oração e fazem, eu até grifei aqui, caridade. Seja ela velada, que é privativa, ou na frente de todos, né? Manifestamente. Daquilo com o que nós o agraciamos, ou que nós o lhe demos. E retribuem o mal com o bem, esses obterão a última morada. Que no versículo, ou a sula 23, fala que é o Éden. Tá? Então, aqui ele diz muito bem, a salvação pelo Islã é através das obras, através de uma caridade, que ela pode ser oculta ou revelada a todos. Então, é diferente do cristianismo, ela vai de frente com o nosso cristianismo, né? Que contrasta até com Efésios 2:29. Não são pelas obras, para que ninguém se glorie. É mediante a fé. Nós sabemos que a salvação é através de Cristo e por Cristo e para Cristo, não tem outro. Tá? E aqui, só para me concluir, pastor, ler aqui a verdade prática, que fala muito sobre isso, né? A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus, e não vem das obras humanas. Então, a salvação pelo Islã, né, supostamente, para eles é através da caridade e da obediência até fundamentada ao ponto de ter violência para alcançar a salvação. Então, é diferente da nossa. A nossa é a verdadeira, né? O resto é uma pseudo-salvação.
Glória a Deus que nós temos essa salvação verdadeira e não é pelas obras. Paulo está dizendo claro ali, né? Olha lá, no 2:9, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus, né? Pela graça. Isso fica muito claro. Pastor Marcelo, os testemunhas de Jeová, Pastor Marcelo. As testemunhas de Jeová. Olha, pastor Evalcir, eu quero com muita humildade mesmo, né, comentar esse ponto da nossa lição, muito embora quero deixar claro que creio naquilo que pregamos, naquilo que está na nossa declaração de fé a respeito da salvação e dos salvos. Creio plenamente, mas não sou nenhuma autoridade na doutrina, né, desta seita, que nós assim o consideramos, exatamente porque não percebemos ser assim a forma de salvação. Que na ideia deles, eu não sou autoridade no assunto, nem na teologia deles, mas o que sei é o que é o suficiente para que eu não acredite, para que eu não creia. Né? Essa forma de salvação, de salvar o homem, dividido nesses dois grupos, né? Os 144 mil, talvez essa seja a principal heresia, né? Por nós considerado, o entendimento de que a salvação está dividida em dois grandes grupos, né? Aqueles que irão herdar os céus e aqueles que irão herdar a terra. 144 mil, número daqueles que herdarão os céus, esses têm direito aos céus, e os demais pertencem à grande multidão, que são aqueles que herdarão a terra e no céu. Nós cremos de forma diferente, temos base bíblica para isso, não precisamos mudar a Bíblia para que a nossa doutrina fizesse algum sentido. Então, por isso mesmo, posso defender com muita propriedade a salvação, alcançando o gesto, o movimento da salvação em favor de todos. Em favor de todos. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Desde aqueles que morreram lá no dilúvio, Jesus, aqueles que foram mortos pelas águas. E aí, eu queria, pastor Evalcir, ler aqui a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 18. Veja que interessante, esse é um dos textos mais enigmáticos para mim, expressivos, e sobre o qual me debruço todos os dias para compreender esse amor, né, do nosso Salvador. E ele diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então veja, esse movimento do nosso Salvador para alcançar todo ser humano, até mesmo aqueles que muitas vezes a gente já condena. Se não entraram na arca, acabou para eles. Terminou. Não foram salvos só os 8. Foram salvos os 8 pela arca. Aliás, esse é um número pequeno considerado ao número dos que morreram em desobediência. O número dos que foram salvos por obediência é infinitamente menor do que os que foram salvos, ou dos que morreram, né? Morreram. Mesmo assim, Jesus desceu lá para pregar ao espírito destes o arrependimento. Quando Jesus ressuscitou, Jesus desceu lá, diz Pedro,
para pregar para estes. Porque, de fato, pela obediência, pelas obras, por entrar na arca, é muito pouco que se salva. Aliás, nem mesmo, eu não creio que haveria nem 144 mil. Está mais longe disso, não mesmo. Então, há um esforço do nosso Senhor e Salvador para salvar toda a humanidade. Ele fez esse esforço e resolveu. Então, até o momento da sua ressurreição, antes de voltar para os céus, ele resolveu a questão de todos aqueles que por meio ou da desobediência ou de um sacrifício tolo não conseguiram alcançar a salvação, anulando assim a força deste mal sobre a vida deles e dando a eles também a oportunidade. Então, eu não creio que um Salvador que se encarrega, que se ocupa nos últimos dias aqui na terra, já em glória, ao invés de ter pressa de voltar para Deus, ele desce as partes mais baixas para se encontrar exatamente com aqueles. Então, eu não creio que um Deus assim possa eleger um número. Ele limitou a um número, né? Não, né? Não tem como a gente conceber essa ideia. E por isso mesmo, nós consideramos esse entendimento, um entendimento equivocado a respeito das Sagradas Escrituras e da salvação. Interessante, porque é bom olhar para isso, né, pastor Marcelo? Atentar para essa palavra. Islamismo, testemunho de Jeová, com muita propriedade bem colocada, né? Também é colocado aqui mormonismo. Então, e o mormonismo que a gente vai olhar agora, é interessante porque os mormons, a lição, ela está muito bem explicada isso aqui, ó. Os mormons creem numa salvação geral, em que não só os mormons, em que os não mormons são castigados depois liberados para a salvação. Então, os mormons são salvos, né, salvação geral para eles, e os não mormons vão ser castigados depois liberados para a salvação. Uma espécie de purgatório. Quase nessa linha. Um período de purificação ali, né? Não sei qual é o castigo, teria que ler melhor para entender aqui, né? É como diz, usar a palavra do pastor, a gente não é autoridade sobre isso, mas te dá a entender isso, né? Passa por um processo de purificação, de expurgação. Mas eles têm uma regra de fé interessante, que é bom colocar. Olha só, a regra de fé deles, aqui uns artigos 3 e 4 que eles trazem aqui. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. E Jesus é o único Salvador. É um ponto. Agora, o ponto que diverge é que, nesses pontos aqui, tem que aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. Aí deu problema. Eu tava estudando, né? Aí eu cheguei. Aí eu sei que não vai estar dentro da lição, mas vai ser um pouco. Toda a seita, eu sempre falo para meus alunos do IBADEP que toda seita, eles perguntam sobre isso, né? Qual é a diferença? Eu falo que a palavra de Deus é como uma linha reta canônica. Então, aí as seitas elas desviam e precisam, todas elas, trazem um apêndice, algo para completar a salvação. Um outro evangelho. Aí eu coloco como síndrome do Paracleto, que é aquele que sempre precisa de alguém para confortar ou para guiar. Né? Nós vamos ver isso no Adventismo, com os escritos do Ellen White. Né? Nós vamos ver nos Mormons, Joseph Smith, no último Jeová, acho que é Charles Russell. Então, todas aquela, eu não me recordo daquele Brahma, qual que é o nome da denominação dele, mas também tem os escritos. Então, todos eles parece que tem que trazer algo para completar como a expiação de Cristo fosse incompleta. Como o que o pastor colocou. Está consumado. Quando ele falou, é questão de amplitude, de completude, completou. Então, parece que para essas seitas é necessário um apêndice, uma cunha, para poder os seus adeptos, a sua ideia se fortalecer e criar a salvação. Então, e o Mormon, ele não foge disso. Para mim, é essa uma visão, né? Uma síndrome de alguém que está ali, né? Porque o Paracleto é usado para o Espírito Santo, né? Pneumatologia e paractologia. Mas a ideia do Paracleto era como se fosse um advogado colocado alguém num tribunal público. Essa é a ideia principal do Paracleto. Então, assim, essas pessoas têm essa síndrome de se colocar ao lado de alguém como se fosse guia da verdade. E quando a verdade já está revelada por completo, né? Nós temos ela e a sua palavra. Pastor Marcelo? É isso.
Que bênção, louvamos a Deus e agradeço a Deus pela vida do presbítero Davi, pastor Marcelo, pela sua vida, você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, através da TV Mão Amiga, você que é inscrito no nosso canal, nos ajude divulgando, né, essa programação. Conclusão, entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus e isso é um ato soberano da sua graça e bondade. Somente por Jesus. E o último versículo da nossa leitura bíblica em classe eu quero concluir com ele dizendo, porque somos 2:10 de Efésios. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deixo um convite para você, próxima lição, nós vamos pensar sobre a igreja, tem uma natureza organizacional, então fique aí ligado que nós vamos já estar colocando próxima terça-feira esse vídeo para você aí no canal. Pastor Marcelo, nos despeça em oração. Pai querido, nós te te damos agradecemos graça, pela oportunidade de olharmos Bendito mais uma seja vez para a Jesus. tua palavra, esta feita aqui por meio deste instrumento de comunicação. Te suplicamos que por meio do teu Espírito alcance os corações, leve algum entendimento para aqueles que se propõem a pensar sobre esse tema, que esse tempo aqui possa ter sido de fato um instrumento esclarecedor, de auxílio, de ajuda, de apontamentos, que o teu nome em tudo, ao fim de tudo isso, seja glorificado. Continue nos ajudando, nos conduzindo e guardando o nosso coração. Pai, nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, em todo momento, para toda hora. A Bíblia é a resposta.